Por favor, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 4. Deixa a sua Bíblia aberta e pensa numa questão aqui comigo. Creio que todos nós, em algum momento da nossa vida, nós tivemos que passar por uma rejeição. A rejeição, geralmente, é a marca em que você passa por aquela experiência traumática e sai da infância para a vida adulta. Geralmente, esta experiência traumática que te tira da infância para a vida adulta é uma experiência de rejeição. Os rapazes, em sua maioria, são rejeitados por uma moça e então amadurecem, né? Vão lá e dizem, eu não estava tão apaixonado assim. Algumas moças também são rejeitadas. Mas há rejeições, depois, mais sérias do que essas. Rejeições em trabalhos, rejeições em provas, em concursos, em certas amizades que você investiu tempo, você desejou estar, mas você foi rejeitado. Você investiu muita coisa e as pessoas combinam ali e você não é considerado, você não é convidado. Rejeição é um tipo de sentimento ou um tipo de experiência muito difícil de lidar. Por isso que se exige maturidade, se exige sabedoria. Porque, afinal de contas, é o processo de lidar com o fato de que você não foi aceito, você não foi acolhido, você não foi abraçado por aquelas pessoas, ou por aquela coisa, ou por aquele momento que você esperava experimentar da vida. Você tinha anseios, expectativas, e essas expectativas foram frustradas. E a pior parte da rejeição, sabe qual é? É que você vai ser ou ficar ciente do fato de que não adianta espernear, não adianta insistir, que você continuará rejeitado. Não tem jeito, não tem jeito. Por isso que diante da rejeição, geralmente o que se espera é a aceitação. Eu entendo que fui rejeitado, então vou em frente, busco outra opção, ou tento apenas me acomodar com esta situação. Eu sei que na maioria das vezes não é isso que acontece. Na maioria das vezes, o que nasce em nossos corações quando nós somos rejeitados é o ressentimento. O ressentimento tem sido uma marca da nossa geração, tem sido marca da humanidade. Mas em nossa geração as pessoas estão extremamente ressentidas. Temos falado de uma sensibilidade extrema, de pessoas que não aguentam ouvir algo que é contrário à vida delas ou aos sonhos delas. Temos falado de sensibilidade, mas também gosto de pensar na ideia de ressentimento. Pense num povo ressentido. Pense num povo que sempre olha para os outros e julga os outros a partir de suas próprias perspectivas e de seus sonhos. Deixa eu dar um exemplo para você. Em um livro recém-escrito, agora, o nome desse livro, Uma Igreja que se chama Tove, é um livro que se propõe a falar até uma coisa boa, falar contra os abusos espirituais que são cometidos em certas igrejas. Pastores autoritários, pastores que mandam pessoas para o inferno mesmo sendo crentes, apenas porque não lhe obedecem, não obedecem às suas ordens. Então esse livro fala sobre uma cultura de paz, uma cultura não de abuso espiritual, mas uma cultura em que as pessoas lidam melhor com a autoridade. Pelo contrário, ele exagera e propõe, inclusive, que não há autoridade. E em um certo exagero do livro, ele diz o seguinte, olha, John Piper, ele escreve uma sequência de 21 biografias de pessoas que são servos da alegria soberana. E sabe o que é que John Piper faz? Desses 21 servos da alegria soberana, todos são homens e todos são brancos. John Piper errou. Ele deveria ter incluído algumas mulheres. Ele deveria ter incluído algumas pessoas de outras raças. John Piper errou. Irmãos, talvez você até concorde com o que o autor desse livro falou. Mas você não precisa concordar, uma vez que o que está movendo o coração do autor não é uma luta contra o racismo ou algo assim, mas é ressentimento. Ressentimento tem guiado certas lutas que são boas, mas que através do ressentimento tem caído em certos erros. Há um grupo, não sei se você conhece, chamado Incel, um grupo chamado Incel,
que é um grupo de jovens que decidiram não ter contato com mulheres. E eles dizem que não querem ter contato porque mulher nenhuma presta. E geralmente eles entram nesse grupo, são jovens, adolescentes que se propagam dentro da internet. Um jovem entra nesse grupo dos incels quando ele é rejeitado por uma moça. Então, a partir dessa rejeição, ele diz: nenhuma mulher presta. Temos que ter muito cuidado com o ressentimento. Afinal, nós podemos nos tornar violentos a partir dessa perspectiva. Por que eu? Por que eu fui rejeitado? E a partir dessa pergunta e dessa incompreensão em relação à vida, nós teremos os nossos corações endurecidos e nos afastaremos do Senhor. É esta cena de ressentimento, é essa ilustração de afastamento de Deus agora sob outra perspectiva, sobre a perspectiva da violência, sobre a perspectiva do ressentimento, do coração endurecido, que nós somos chamados a observar. Por isso que agora nós ainda estamos na anatomia de uma queda. A queda não terminou no capítulo 3 de Gênesis. Aquela narrativa de Adão e Eva, desobedecendo a ordem primordial, ali não se encerra a narrativa da queda. A narrativa da queda continua no livro de Gênesis, mostrando as consequências do pecado, mostrando como o pecado age agora dentro da humanidade, nos afastando do Senhor. Capítulo 4 é continuação direta, nos dizendo: olha, percebe a partir da perspectiva de outro homem, de outra história, como o pecado atua, como o pecado tem facetas terríveis que nos afastam do Criador. Vamos ler capítulo 4, e eu quero ler de início versículos 1 ao 7. Gênesis capítulo 4, versículos 1 ao 7. Adão teve relações com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz Caim. Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que, ao final de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado, fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por tua palavra aberta diante dos nossos olhos. É uma bênção que nós não podemos compreender o tamanho ainda, mas ter a tua revelação e poder nos debruçar sobre ela, entender e aplicar em nossas vidas, é uma bênção, e nós queremos reconhecer essa bênção em nossas vidas, te pedindo que o Espírito Santo ilumine os olhos do nosso coração, para que possamos compreender as grandezas daquilo que o Senhor tem nos chamado a perceber e nos alertar acerca das grandes complexidades de um coração caído, a começar do nosso. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Qual o lugar do capítulo 4? Capítulo 4 está aparecendo aqui, como eu disse no início, como uma continuação desta narrativa de queda. Eu quero que você perceba, porque, além disso, há uma função literária também. Nós temos, a partir do capítulo 4, uma genealogia. E esta primeira genealogia é uma genealogia de Adão. Ela é marcada da seguinte maneira: capítulo 4, versículo 1, nós lemos: Adão teve relações com Eva. Ou, em uma linguagem que mais próxima da linguagem original, Adão conheceu a Eva. Se você segue para o versículo 17, essa mesma linguagem é utilizada agora para Caim. E Caim teve relações com a sua mulher. Se você segue mais um pouquinho para o versículo 25, também é dito: Adão tornou a ter relações com a sua mulher. E, através dessas relações, então, é narrado o filho ou os filhos que nascem dessas relações. Me parece uma genealogia de Adão com um parênteses para falar da genealogia de Caim. E existe uma função para isso. Uma função muito interessante, eu chamo de literária,
mas ela tem muito a ver com a teologia de Gênesis e do Antigo Testamento. Uma teologia que demarca a seguinte questão que você já deve ter percebido na sua leitura bíblica, que nós estamos pensando aqui num contexto do Antigo Oriente, nós estamos pensando em um povo comunitário, nós estamos pensando em uma cultura familiar, toda centrada na família. Talvez a sua cultura não seja essa, mas quando você lê a Bíblia, precisa voltar ou tentar voltar a essa cultura. Estamos pensando que a genealogia tem uma grande importância aqui. Então, quem é filho de quem é avô de quem, está seguindo que ordem aqui, vem de onde, os nomes, tudo isso carrega grande importância. Talvez você leia e diga, eu não me importo com genealogias, mas Deus se importa e aquela cultura se importava também. E mesmo que a cultura mudou, mas Deus se importa, então você deve se importar também, uma vez que você é crente e acredita nas Escrituras. Genealogias são importantes, sim, mas há uma tendência nas histórias conectadas a famílias do Antigo Testamento que é a seguinte: pela cultura, o primogênito deve ser o filho mais proeminente, deve ser o filho que carrega a herança, que carrega a família. Mas a tendência no Antigo Testamento é que não seja o primogênito essa pessoa, mas seja, pelo contrário, o filho mais novo. Em geral, a tendência das narrativas é que Deus escolha dentre os filhos de um homem, não o primogênito, mas escolha o filho mais novo. E essa tendência é uma tendência teológica, para mostrar que Deus escolhe quem Ele quer. O que se espera é que seja o primogênito, mas às vezes o mais novo é o mais correto, é aquele que tem o coração no lugar certo. Tem vários exemplos. Nós temos Abraão com Ismael e Isaac. Deus escolhe Isaac, aquele mais novo. Com Isaac, Esaú e Jacó. Deus escolhe Jacó. Com Noé e seus 3 descendentes, nós temos a queda de um deles. E assim também com Adão. Adão tem 3 filhos descritos aqui. Isso não quer dizer que Adão não tenha tido mais filhos, obviamente que teve. Mas aqueles centrais, e talvez o primogênito, sendo Caim, nós temos a sequência com Abel e, enfim, com Sete. Por isso que eu falo que esta descendência ou genealogia de Caim, ela é colocada como um parênteses para nos mostrar a seguinte questão. Olha, quem deveria ser o primogênito e aquele que seguiria a família de Adão seria Caim. Mas Caim tornou-se um fugitivo. Caim tornou-se um homem amaldiçoado por conta do seu pecado. Então, quem toma o lugar de Caim é o filho mais novo. Abel morreu, então é Sete que continua esta descendência. Você percebe isso no versículo 26 do capítulo 4. Versículo 25. Adão tornou a ter relações com a sua mulher, ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, dizendo, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. E a partir de Sete que vem a próxima descendência da família de Adão. Então, essa é a primeira contextualização que eu quero que você perceba. Mas a segunda, ela é ainda mais teológica e mais importante para a nossa interpretação. Me parece que esta cena do assassinato, ou com a palavra bonita, né, do fratricídio, que é o assassinato de um irmão, esta cena ela é uma continuação direta da queda do capítulo 3. Por isso que eu estou chamando de Anatomia de uma Queda, cena 2, parte 2. Agora com dores familiares. As dores familiares são retratadas nessa outra parte deste filme, que é a queda humana. A queda humana tem muitas correlações entre o capítulo 3 e o capítulo 4. Perceba, no capítulo 3 existem disfunções familiares também. Capítulo 4, irmão se levanta contra irmão. Capítulo 3, a mulher toma o lugar do homem e o homem é condenado por isso. Olha, você deveria ter tomado essa posição de autoridade, mas Eva tomou-lhe a frente e você é condenado por conta disso. Disfunções familiares. Outra similaridade, adoração deturpada. O primeiro casal deveria voltar a sua adoração apenas a Deus. Mas por conta do seu egoísmo, volta a adoração para si mesmo. Da mesma maneira, Caim volta a adoração para si mesmo e não para Deus. O tentador. A linguagem do tentador é muito semelhante, porque a cobra, a serpente, estava ali próxima, estava falando com eles. E no caso de Caim, é o pecado que jaz à porta, tentando-o, querendo que ele caia. O tentador também aparece em ambas as narrativas. Outra questão que aparece em ambas: pecado sempre tem
consequência. Pecou escondido, vai ter consequência. Então eles achavam que estavam escondidos, eles achavam que sairiam bem, sairiam e não haveria consequências, mas sempre tem consequências. Capítulo 3, capítulo 4 também. Mas outra questão interessante é a graça de Deus. A graça de Deus, mesmo após a queda no capítulo 3, mantém o casal vivo. Assim também no capítulo 4, a graça de Deus ainda mantém Caim vivo, mesmo sendo um assassino. Uma última similaridade que eu percebo, tem outras, é que eles são expulsos. Primeiro o casal é expulso do Éden e Caim é expulso da terra, para tornar-se, eu vou usar a palavra, um vagabundo errante, alguém que não tem casa, alguém que é peregrino e não pode parar. Embora haja essas similaridades, nós temos que entender uma coisa, a perspectiva é outra. O primeiro casal é um casal pré-queda, é um casal puro que cai. Agora Caim, ele já nasce em pecado. Provavelmente, a narrativa toda esteja chamando a nossa atenção para a seguinte questão. Olha como Caim é pior do que seus pais. Olha como ele é mais violento. Olha como ele é mais terrível. Eu vou demonstrar isso através de 2 pontos. Primeiro, quando Adão e Eva caem, eles recebem a condenação calados. Deus diz toda a condenação, diz todos os pontos, e eles ficam calados. Caim não fica calado, não. Caim insiste, diz, é demais, o Senhor está exagerando. Ele é um homem caído, muito parecido conosco. A outra diferença é que Caim é movido pela ira em relação ao pecado. Ele é movido pela frustração. Ele tem um pecado que o leva a cometer outro pecado. O primeiro casal não tinha um pecado pré-existente. Eles saem da pureza para a impureza. Caim sai da impureza para uma impureza pior ainda. Essas são as diferenças. Por isso que eu te convido a dar esse mergulho e tentar entender ainda, pensando o seguinte. Eu e você, nós estamos lendo o livro de Gênesis. Por natureza, o livro de Gênesis é um livro narrativo, e até agora tem sido. Embora haja genealogias, algum outro texto legal que apareça, mas a grande ênfase é narrativa. Então, o convite é duplo. Primeiro, entender as histórias de Deus, como essas histórias de Deus se enquadram em uma grande história que leva até Jesus. Mas o segundo convite é perceber como a tua história se reflete, tem uma certa consonância com essas histórias. Eu quero me ver em Caim. Eu quero me ver em Adão e Eva. Eu quero ver como o meu coração cai à semelhança deles. Talvez eu não mate alguém, mas talvez eu odeie alguém. E 1 João faz essa correlação bem bonitinha, né? Você odeia seu irmão, pois saiba que você é igualzinho um Caim. Igualzinho. Sem tirar nem pôr. Mas eu não matei ninguém. Mas você odeia o seu irmão no seu coração. Então, com este coração e com esta mente, olhemos novamente o texto. A primeira cena eu vou colocar apenas no versículo 1. É um comentário para então a narração começar. Adão teve relações com Eva, a sua mulher, ela ficou grávida e deu à luz Caim. Então ela disse, a primeira fala, adquirir um varão com auxílio do Senhor. Tem algumas considerações a serem feitas aqui sobre casamento. Como eu falei, dores familiares estão sendo colocadas aqui à tona. Dores que todos nós sentimos, que a nossa queda traz e torna as nossas famílias disfuncionais, torna as nossas famílias problemáticas, causando-nos pesares e dores, além dos que nós já temos individualmente. Mas façamos algumas considerações, tanto para o bem como para o mal. A frase para ter relações sexuais, você deve ter em sua versão um pouco mais antiga, ou lembrar de quando você leu a Bíblia a primeira vez, é a frase conhecer. Adão conheceu Eva. Eu acho muito bonito esse modo de falar hebraico, e é um modo de falar que tem em toda a Bíblia hebraica para se falar de relações sexuais entre um casal casado, porque diz respeito a uma certa intimidade profunda que só a palavra sexo não abrange. Para o hebreu, para Moisés que está escrevendo e para Deus que revela esta palavra, sexualidade é conhecimento. É uma intimidade tão profunda a ponto de que se eu conheço alguém neste mundo, é meu cônjuge. Eu não posso dizer que conheço você, mas eu posso dizer que eu conheço o meu cônjuge. Essa pessoa eu conheço. Porque nós estamos como uma só carne. E essa ideia de ser uma só carne envolve também um aspecto
sexual. Inclusive, o aspecto sexual é a figura ali palpável do que é ser apenas uma só carne. Esta unidade que há dentro do casamento. Envolve um respeito, uma dignidade que foi retirada da sexualidade hoje. As pessoas estão em um nível tão extremo que para elas sexo é coisa qualquer. E nem mais isso, né? A sexo é uma coisa que nem conta-se mais. É apenas um tipo de rotina. Mas não, dentro da Bíblia hebraica é conhecer alguém. É ter uma intimidade profunda. E ela fica grávida e dá à luz a Caim. Outra questão que nós precisamos entender é o nome Caim. Este nome, ele traz consigo alguns mistérios que nós precisamos entender porque tem a ver com a nossa narrativa. O que significa Caim? Há dois significados possíveis, os dois são interessantes. Primeiro é um artífice de ferro. É tanto que um de seus descendentes chama-se Tubal-Caim, que é alguém que mexe, que faz ali a manufatura com ferro. Seria estranho que Caim significasse só isso, e não caberia bem, afinal, Tubal-Caim é voltado para isso. Mas Caim é o mesmo som, ou quase o mesmo som, da palavra que Eva diz logo depois. Adquiri. Adquiri um varão com auxílio do Senhor. Deixe-me só recitar o som da palavra para você ver se parece ou não. O verbo adquirir, citado por Eva, é kaniti em hebraico. E Caim é Caim. Quando nós observamos as próprias consoantes, elas são iguais, só muda alguma vogal. Kaniti, adquirir. Caim é o próprio nome Caim. Nós poderíamos entender, sem problema nenhum, que Caim significa algo que é um presente, algo que é adquirido da parte de Deus. E é assim que Eva entende. Eu adquiri um varão com auxílio do Senhor. Todo esse texto do capítulo 4 tem problemas interpretativos, várias possibilidades. Há alguns intérpretes que acham que Eva está sendo aqui orgulhosa, dizendo, eu consegui criar um homem, assim como Deus cria homens também. Alguns pensam que esta ideia de adquirir um varão, e muda-se a sintaxe, não falando com o auxílio do Senhor, mas eu adquiri um varão parecido com o Senhor. Alguns leem assim. Não é essa a nossa leitura, afinal nós vamos seguir a leitura conforme ela está aqui. Não é esta palavra de orgulho, pode ser que haja orgulho sim. Adquirir um varão com auxílio do Senhor. Ela está percebendo na sua primeira maternidade, ou seja, na sua primeira gravidez, que ela consegue criar homens, assim como Deus criou homens. Deve ter sido um deslumbre para ela, perceber que consegue criar alguma coisa. Mas ela tem um equilíbrio, com o auxílio de Yahvé. Me parece um equilíbrio humilde da parte de Eva. É muito difícil, irmãos, falar da salvação de Adão e Eva. Muito difícil. Nós entendermos se eles se arrependeram, se eles são salvos. Mas me parece que há um tipo de humildade aqui. Sim, eu adquiri um varão, mas com auxílio do Senhor. Agora, existe outra possibilidade muito interessante aqui, a partir do nome Caim, que é um presente, algo que foi adquirido da parte de Deus. É possível que Eva entendesse Caim como o cumprimento da promessa de Deus, de que viria um descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente. No seu primeiro filho, ela disse, veio, adquiriu um varão. É este varão que vai nos salvar. Se essa leitura está correta, você imagine a frustração do primeiro casal. Aquele que deveria o salvar, pelo contrário, matou o seu irmão, tornou-se um assassino. Ele não matou a serpente, ele matou o seu irmão de sangue. É bem possível que houvesse esta expectativa, irmão. Sabe por quê? Eu vou lhe dar uma prova. O versículo 2. Depois, não sabemos se há filhos aí no entremeio, ou filhas, mas o autor destaca o próximo filho. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. E aí vem o significado do nome Abel, que é um significado também muito curioso. Você já leu Eclesiastes? Qual é o versículo principal em Eclesiastes? Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Adivinha o que é vaidade? Abel. Abel significa vaidade. Hevel. E aí tem várias possibilidades aí, irmãos. Tem uma possibilidade de que esse nome é dado depois,
mas nós não cremos nisso, uma vez que Abel viveu pouco, então disseram, então ele é vaidade. Ele passou rápido, passou como o vento. Mas, irmãos, não creio nisso. A Bíblia foi escrita de acordo com a verdade, não alguém que deu um nome depois ou imaginou uma história. A Bíblia é a verdade do Senhor. Então, a outra possibilidade é que Eva está frustrada aqui. Caim cresceu e não foi salvador coisa nenhuma. Pelo contrário, parece um menino duro, coração duro, já briga com os animais e não parece ser uma boa pessoa. E Eva, frustrada, diz, então meu próximo filho vai ser vaidade. Não deu certo. Não era o que eu esperava. Eu esperava que tivesse um salvador. Então esse próximo vai ser révelo. Vai ser algo fraco. Ele é fraco. E é interessante que o fraco é que é lembrado na galeria da fé. Aquele que é vaidade é aquele cujo sangue ainda fala hoje. Nós lembramos de Abel como um homem que adorou ao Senhor da maneira correta. Dita essas coisas, nós vamos para a primeira cena. Depois de nascerem os filhos, é dito que Abel foi pastor de ovelhas, seguindo o versículo 2, e Caim foi agricultor. E aconteceu que depois, pode ser depois de um ano ou de certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Perceba que primeiro Caim, sendo o primogênito, ele é quem primeiro traz o sacrifício ao Senhor. Abel, depois do primogênito, traz também uma oferta, sendo a sua oferta de primícias do seu rebanho e da gordura dele. A reação de Deus é descrita da seguinte maneira: o Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Então Caim é descrito como alguém que ficou irritado, não somente irritado, mas muito irritado, e fechou a cara, caiu-lhe o semblante. Então nós temos uma interlocução com o Senhor. Primeiro, as profissões de ambos são descritas. Caim, ele é alguém que trabalha na terra, um agricultor. E de pronto, se nós não conhecêssemos a história, nós esperaríamos que isso é algo bom. Afinal, Adão também era agricultor. O primeiro filho segue os passos do pai, para o bem e para o mal, né? Para o bem e para o mal. Mas ele também é agricultor. Alguns pensam que a ideia é a seguinte: Deus odeia agricultores e Deus ama pastores. Não se engane, não. Não se engane, alguns judeus interpretaram assim. Por quê? Deus escolheu Davi. Davi era o quê? Pastor de ovelhas. Deus tem um amor por pastor de ovelhas e odeia agricultores. Não tem nada a ver, irmãos. Nada a ver. Essa não é a interpretação, embora alguns tentem dizer que era essa interpretação. Mas nós temos pelo menos a descrição. Abel, pelo contrário, ele não é um agricultor, mas ele é alguém que cuida de animais. Ele cuida de um rebanho e ele traz o seu sacrifício a partir desse fruto. Versículo 3 descreve qual o fruto que é dado como sacrifício. Nós não temos aqui regras para o sacrifício, certo? É difícil você tentar imaginar que Deus já havia dado regras, mas eles deviam entender que deveriam dar algo a Deus como culto a Deus. Então, Caim entendeu que deveria trazer do fruto da terra. A descrição é simples. Trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Eu já adianto aqui algumas coisas, irmãos. O fruto da terra não é a causa de Deus se desagradar. Uma vez que dentro do próprio Pentateuco, certos sacrifícios são de grãos, ou de cereais, de sementes, de bolos feitos com esses cereais. Então, será que Deus se desagradou por causa do conteúdo da adoração? Porque Deus prefere carne e sangue e gordura do que cereais? Não parece ser esse o caso em torno do Pentateuco. Já Abel, e tem mais descrição, ele traz das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Então, você percebe que tem mais detalhes, né? Quando é falado sobre Caim, não é dito que é das primícias da sua lavoura, que são os primeiros frutos da sua lavoura. Não, é apenas do fruto da terra. Já em relação a Abel, das primícias e mais um adendo, e da gordura deste. Os animais gordos, aqueles que são mais bonitos. O texto é simples, dizendo que o Senhor se agradou de um, mas não se agradou do outro. Simplesmente. E várias possibilidades aparecem para nos dizer o porquê. Por que Deus não se agradou de Abel? De Caim, perdão. Por que ele não se agradou, mas se agradou de Abel e de seu sacrifício? Já coloquei uma possibilidade que não faz sentido. Deus gosta de pastores, mas não gosta de agricultores.
Mas outras possibilidades também estão no nosso horizonte. Deus prefere sacrifícios de sangue? E alguns pensam, eles já sabiam, Deus já havia revelado que Deus prefere sacrifícios de sangue. Mas onde nós encontramos essa legislação? Nós temos que pressupô-la. Ela não está no texto. Então, sempre deve-se ter cuidado com esse tipo de interpretação que não está no texto. Será que Deus prefere sacrifícios de sangue? É por causa de Cristo, porque Deus entregaria sua vida em Cristo? Nós não sabemos, temos que ter cuidado. Ou seja, Deus não gosta de sacrifícios de vegetais e cereais. Essa não é uma verdade nas Escrituras. Outra possibilidade interessante, que quando se fala que Deus se agradou de um e não se agradou do outro, é a mesma linguagem da eleição. Lembra lá de Romanos, né? Deus amou Jacó e aborreceu Esaú. Ou seja, Deus escolheu Jacó. Jacó é o seu amado. E Esaú não é o seu amado. É a linguagem da eleição. Ou seja, não foi o sacrifício, não foi o coração, não foi nada disso. Pare de procurar o motivo pelo qual Deus se agradou de um e não se agradou do outro. Foi porque Deus quis. Deus quis amar Abel e Deus não quis amar Caim. Ponto final. Irmãos, embora eu creia na linguagem da eleição, embora pareça também, mas o texto parece nos levar para outro lugar. Certo? Não é porque esse texto não fale de eleição que eleição não seja bíblica, ok? Mas nós não podemos forçar o texto a falar isso. Tem dois últimos motivos ou possibilidades que parecem se encaixar melhor. Primeiro, que o sacrifício de Abel, diferente de Caim, foi acompanhado de fé. Fé e justiça. Abel tinha fé no seu coração, entregando o seu sacrifício com o coração correto, diferente de Caim. Essa é uma ótima possibilidade porque temos aparato bíblico para ela. Mas tem outra possibilidade que se complementa a essa. A ideia de que o sacrifício de Caim não foi do melhor que ele poderia dar. Não foi dos primeiros frutos, das primícias da terra. Já o de Abel foi. Daquilo que de melhor ele poderia oferecer. E seguindo as palavras de Davi, eu só vou dar um sacrifício que me custe. Eu não vou dar um sacrifício daquilo que sobra. Eu vou dar aquilo que me custe, que me pese, que tire do meu bolso, que me coloque até em risco, se for necessário. Afinal, se não for assim, não é sacrifício. É apenas uma sobra que fica aí. Irmãos, as duas possibilidades, elas são igualmente interessantes. O coração no lugar certo. Então, eu junto as duas possibilidades para chegar numa interpretação que é a seguinte. Abel está com o coração no lugar certo. Ele tem um coração puro. Ele tem um coração de adorador. E isso se reflete na sua oferta. A oferta física de Abel é um reflexo do seu coração de adorador. O coração, ele é materializado naquilo que nós fazemos. É uma coisa que a igreja não entende. Ou parece não entender, a igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus, ela vive numa esquizofrenia entre... E sempre pulando de um lado para o outro, de uma ponta para a outra. Alguns acham que deve dar apenas o coração, que o que importa é o coração, que ninguém pode lhe julgar suas intenções, Deus é quem sabe. Vivem nesse romantismo. Outros vivem em um legalismo, dizendo, olha, se eu não ver, se não fizer tal coisa, não é crente e vai para o inferno. E nós ficamos pulando ou transitando entre esses extremos e não entendemos o que é a religião bíblica. Sendo que a religião bíblica é aquela que junta essas duas áreas. Deus conhece teu coração, mas teu coração é revelado em tuas ações. Deus conhece teu coração, mas, meu irmão, se você está falhando nas coisas físicas óbvias, Deus sabe o quanto eu amo a sua palavra, mas eu nunca evangelizei. Como é que você ama a palavra dele? Como é que você está empolgado com essa palavra? Não, Deus sabe os sacrifícios que eu faço por Ele, mas você não faz o mínimo na oferta, no dízimo. Não faz o mínimo com o seu dinheiro para ajudar no reino do Senhor. Agora, em sua expressão local, que é a igreja local. Então, como é que isso funciona? Como é que Deus sabe dos seus sacrifícios? Mas que sacrifícios são esses? Vamos escrever aqui, coloca no papel. No reino da mente, ou dentro da nossa mente, tudo é perfeito, né? Deus sabe, Deus sabe. Agora coloca no papel. Como é que você tem demonstrado essa vida que você acha que tem com Deus? E quando nós colocamos no papel, listamos tudo aquilo que a gente acha que é,
toda a santidade que a gente acha que tem, no final das contas nós percebemos que é muito pouco. Muito pouco. Eu estou muito distante ainda daquilo que eu poderia fazer, daquilo que Deus espera de mim. Então você precisa juntar as duas perspectivas. Não é só que Abel tem um coração no lugar certo. Ele tem um coração no lugar certo e isso reflete-se no seu sacrifício. Ele entrega das primeiras crias do seu rebanho, das crias mais gordas, mais belas, mais interessantes, que ele poderia guardar para si mesmo. Que ele poderia dizer, não, Senhor, aqui eu estou precisando, né, leiteira, aqui a gente vai precisar fazer um queijinho, pega essas aqui mais magrinhas, que não produzem tanto leite. A linguagem do sacrifício é essa. Embora muitos tenham tentado deturpar isso, teologia da prosperidade, pastores que ficam pedindo dinheiro, mas, irmãos, não é porque alguns erram nesta linguagem que nós não devemos usar a linguagem correta, certo? A gente não fala em dinheiro na igreja, não. Fala sim. Fala assim, dinheiro não é nada de outro mundo, não. A gente fala de dinheiro, sim. Porque, na verdade, dinheiro é a coisa mais básica do mundo. Mais básica do mundo. Se a gente está falando no dinheiro, você imagine na oração. Você imagine na missão. Então, vamos colocar as coisas em letras claras. Em letras muito claras. Como está meu sacrifício ao Senhor? Está com o coração no lugar certo? Porque também não adianta eu abrir minha carteira, fazer tudo, me envolver em tudo, estar com pecados secretos, não ter uma vida com Deus, fazer apenas pela aparência, também não adianta. Vamos fazer os dois. Os dois. Porque o que acontece também é a desculpa, né? Ah, eu não estou podendo agora, mas meu coração está no lugar certo. Ou, eu quero fazer, mas eu não estou bem com Deus, então, espere aí. Você precisa tomar uma decisão agora. É por isso que Caim é rejeitado e Deus dá outra oportunidade. Olha, você foi rejeitado, mas preste atenção para não cair mais em pecado. Preste atenção porque você pode se restabelecer. Existe perdão para você. Agora, se você está acostumado com isso, em fazer o mínimo, qual é o futuro desta vida? As referências no Novo Testamento acerca de Caim são 3. A primeira está em Hebreus capítulo 11, versículo 4. Não precisa abrir. Mas o que o texto fala em Hebreus 11:4 é que, pela fé, Abel ofereceu melhor sacrifício do que Caim. Pela fé. Porque ele tinha fé no Senhor. Ele era guiado não a cantar apenas a letra da música. Ele era guiado não apenas a contar o dinheiro da oferta, mas ele era guiado a lembrar do Deus que ele estava cantando, do Deus a quem ele estava ofertando. É a fé que guia a adoração, é a fé que anima a adoração. A outra referência é 1 João capítulo 3, versículo 12. É dito que as obras de Caim eram más e as de seu irmão, Abel, eram justas. As obras de Abel eram justas. Aí junta aí, fé mais justiça. Ele era um homem justo. Pelo contrário, Caim era um homem mau, injusto. E a terceira referência, agora só relacionada a Caim, é Judas, versículo 11. Quando ele fala dos falsos profetas, ele diz que os falsos profetas seguiram o caminho de Caim. Um caminho da violência, o caminho da imoralidade, da injustiça. Este é Caim e eu preciso me enxergar nele. Será que estou agindo como ele? Como alguém que aparentemente se aproxima para adorar? Nos nossos padrões, os nossos padrões estão tão baixos hoje, na igreja, no Brasil, onde se quer aplicar o que eu estou falando, mas nossos padrões estão tão baixos, irmãos, que Caim seria tido como um bom membro de uma igreja local. Ele seria tido não só como um bom membro, mas como um membro acima da média de uma igreja local. Deixa eu te explicar. Sabe por quê? Porque é que Caim poderia ser até um diácono de uma igreja? Porque pelo menos Caim ia para a adoração. Pelo menos Caim dava alguma coisa para a adoração. Nosso padrão está tão baixo que nós dividimos a igreja em duas partes. Em quem não vem, não faz nada, e em quem pelo menos vem às vezes. Faz alguma coisa, dá uma coisa ali pontualmente. Está vendo como nós estamos? Nós estamos em um padrão tão rebaixado por conta dos nossos erros e dos nossos pecados, que Caim seria um bom membro dessa igreja. Ele seria um membro que nós diríamos, olha, Deus abençoe.
Porque pelo menos tu aparece às vezes. Ele foi adorar. Ele levou alguma coisa. Pelo menos. É o membro pelo menos. O que é que a gente faz com o membro pelo menos? Hoje nós agradecemos a Deus pela vida dele. Mas nós deveríamos era lamentar pela vida dos pelo menos. Irmãos, nós não fomos chamados a afugentar os pelo menos. Deus é que sabe o coração de cada um, a luta de cada um. Mas nós não deveríamos nos alegrar com eles. Nós não deveríamos nos acomodar com eles, nem nós mesmos sermos um deles. Nós deveríamos nos entristecer. Deveríamos nos revoltar, dizer, não é possível viver uma vida assim. Vamos conversar, vamos sentar, vamos entender o que está acontecendo, porque não é possível ser pelo menos. E esse pelo menos chega, pelo menos entrega alguma coisa, mas para Deus não existe pelo menos. Deus não se agrada. É a dureza da realidade que bate no rosto do rejeitado, e o rejeitado tem duas opções. Ou ele percebe que foi rejeitado por culpa dele e muda a sua vida, ou ele fica revoltadinho. Ou ele fica ali atribulado de coração, com o coração triste e ruminando a sua rejeição. E esta é a escolha de Caim. Mas de Caim, de sua oferta não se agradou. Ficou muito irritado, fechou a cara. Parece muitos personagens bíblicos que aparecem no Antigo Testamento. Muitos que são rejeitados e ficam fazendo biquinho. Para homem, pior ainda, né? Ficam fazendo biquinho. E o Senhor lhe diz, por que é que você anda irritado? Essa fala, essa interlocução de Deus é muito interessante. Eu diria que é uma diferença do capítulo 3. Porque no capítulo 3, o casal está lá, e quem irrompe o silêncio é a serpente. E a serpente chega com perguntas, né? Deus disse assim mesmo? Será que funciona assim? No caso de Caim, Deus é quem faz esse papel. Ele chega e pergunta algumas coisas. Ele incomoda Caim. Mas diferente da serpente, não para o mal, agora para o bem dele, dando uma oportunidade. Já imaginou? O homem prestes a cair, prestes a pecar, e Deus faz questão de conversar com ele. Dizer, olha, pensa direitinho, porque existe uma oportunidade para você. Ele está irado, ele está irritado. Esses dias, nessa semana, eu li um artigo que defendia que Caim estava deprimido. O problema dele não era ira, o problema dele era depressão, era psiquiátrico. Se ele tivesse tido um atendimento, ele não teria assassinado seu irmão. Um artigo científico, assim, de várias páginas. Tem vários erros nessa metodologia. Uma delas é uma imaginação que vai muito além do texto. Como é que eu posso afirmar uma coisa dessa? O que o texto diz é que ele estava irritado. Se havia traços de tristeza, possivelmente havia. Quem é que é rejeitado e fica feliz? Mas a palavra é irritado. Ele está irado. Ele não gosta de ser rejeitado por Deus. Agora, pense uma coisa aqui, irmãos. Se a adoração é para Deus e Deus rejeita a adoração, por que ele ficaria irritado? Por que ele ficaria irado, uma vez que a preocupação dele deveria ser com Deus? A adoração, diferente de todo qualquer relacionamento cristão ou relacionamento humano, não é uma via de mão dupla. É uma coisa que a maioria de nós erra. Porque quando você namora com alguém, quando você é casado com alguém, o que é que você espera? Reciprocidade, não é? Que você ame e seja amado também. A adoração, meu amado irmão, não é um relacionamento de via de mão dupla. Eu não amo a Deus para ser amado por Ele. Ah, Deus, estou te dando isso aqui porque eu espero a tua aprovação. Não funciona assim com Deus. É um relacionamento de mão única. Eu adoro a Deus, ponto final. Porque não existe como equiparar o meu amor pelo amor de Deus. O amor de Deus é muito maior. É o que inicia tudo. Não tem como eu dizer assim, Deus, eu vou te amar e tu me devolve depois. Tu me dá o retorno aí deste amor. Tu me dá o retorno desse dízimo que eu dei, Senhor? Se eu der, o Senhor vai multiplicar? Ele fica esperando esses retornos de Deus. Essa é a atitude de Caim. Esperar que Deus devolva aquilo que ele está dando. E ele está dando pouco e ainda quer devolução. E ainda quer aprovação, ainda quer um sorriso de Deus. E é nesse ponto aqui que a maioria de nós ficaria escandalizado com Deus. Deus é muito claro. Deus não tem arrudeios. E novamente eu vou trazer aqui para a nossa realidade.
quando se fala de adoração, para nós, vamos colocar aqui, Igreja Batista Regulação, não vou falar das outras, vamos falar de nós. Para nós, adoração, qualquer coisa vale. Qualquer coisa dá certo. É o mínimo que tem? O mínimo. Vamos fazer o mínimo. O que for de mínimo, o que for da sobra, é o que é dado a Deus. Isso não faz o menor sentido nas Escrituras. Quando eu leio um texto como esse, eu sou levado a relembrar de que eu estou num local errado. Eu não estou com o coração no lugar certo. Porque a adoração é a adoração de excelência, com o melhor que eu posso dar. Com tudo que eu posso dar. Se tudo é pouco para alguns, aí é outra coisa. Aí é o julgamento humano. Mas eu quero saber o que Deus está pensando de mim. O que o Senhor está olhando dos céus, e até os anjos olhando a adoração desta igreja e refletindo. Olha que adoração mais ou menos. Olha que adoração irreverente. Olha que povo que não ama a comunhão, não ama uns aos outros. Olha esse povo suvina. Olha que povo atrasado. Não, mas não pode falar sobre isso não. Não pode falar sobre esses detalhes não, porque vai magoar o irmão, vai magoar a pessoa. Não pode falar de dinheiro, não pode falar de atraso. Vai chegar um ponto que a gente não vai poder falar mais de nada. De nada. Porque são vários Caíns que ficam magoados, que acham que a adoração, o centro são eles, e não Deus. Quando o centro é Deus, cabe exortação, cabe chamar a atenção. Quando o centro é você, aí, vários centros aqui, como é que a gente resolve? Se o centro sou eu e o outro centro é você, não tem discussão. Eu vou puxar a coisa para aquilo que me agrada e você vai puxar a coisa para aquilo que te agrada. E cada um vai fazer a adoração à sua imagem e semelhança. Por isso que alguns têm selecionado os dias que vêm para o culto. Não, acho que eu vou nesse outro não vou. Tem colocado coisas na frente que não fazem sentido de estar na frente de um culto ao Senhor. Tem pessoas que têm selecionado o tempo que darão, tem pessoas que têm selecionado as finanças que darão, tem pessoas que têm selecionado o ministério e, inclusive, selecionado nenhuma das opções acima, né? São várias opções, aí você seleciona uma, que é nenhuma das opções acima, não vou fazer nada. Eu estou tranquilo esse ano. Esse ano eu estou tranquilo na igreja, mas estou muito atarefado lá fora. Então não vai dar. Aí você volta para o texto e percebe que a tua vida, a minha vida, a vida dessa igreja, não combina com a atitude de Abel. Não coaduna. Não faz o menor sentido você perceber que esta irritação, que muitas vezes se perpassa em nossos corredores, essa briga, essa tensão, ela surge de quê? Ela surge de corações egoístas, porque um coração que está preocupado com a adoração não tem tempo para brigar. Não tem tempo para se desentender. Porque a preocupação é, será que Deus se agrada da minha adoração? Se Ele não se agrada, eu vou mudar. Eu estou disposto, eu tenho um coração flexível para isso. Mas um coração duro, um coração irado, quando recebe um não de Deus, é este. E Deus exorta-o da seguinte maneira, versículo 6. Porque você anda irritado? E porque esse semblante caído, essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Essa é a primeira opção, fazer o que é certo. A segunda opção é, mas, se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. E entre as duas opções, no final, há uma exortação. O desejo dele, do pecado, será contra você, mas é necessário que você o domine. Se fizer o que é certo, esta é a parte da graça de Deus, dando uma oportunidade para Caim. Caim, tu errou. Tua adoração não foi correta, não foi com o coração no lugar correto, não foi o sacrifício correto. Mas se você fizer o que é certo, você vai ser aceito. Deus oferece a possibilidade do arrependimento. Se fizer o que é correto, você será aceito. O teu problema não é a aceitação. Quando nós nos frustramos com Deus, com a igreja, com as pessoas, com a Bíblia mesmo, nós sempre colocamos culpa nos outros, né? A culpa é sempre de Deus, da igreja, das pessoas, da própria Bíblia que eu não entendi ou entendi errado.
mas sempre colocamos culpa nas pessoas. Mas Deus não aceita isso. Deus não aceita a culpa para Ele. Caim, tu está com raiva de mim, é? Está com raiva de mim? Eu não vou pedir perdão. Eu quero que você entenda uma coisa, você está errado. E se você está errado, mude. Se arrependa. Deus não é um Deus de pedir perdão nesse sentido. Porque Ele não erra. Então, quem está errado sempre é o adorador, que está frustrado, ou que se acha adorador. Você está errado. Se você fizer o que é certo, essa aceitação que você tanto idolatra, você vai ter. Eu vou te aceitar, se você fizer o que é certo. Mas se você não fizer, tem uma coisa te esperando debaixo do parapeito da porta. Tem um animal selvagem, essa é a linguagem. Tem um animal selvagem te esperando, espreitando ali, prestes a te atacar. É interessante porque essa mesma linguagem é usada para Satanás em 1 Pedro, né? Ele é como um leão que ruge. E eu não acho estranho que pecado aqui também tem uma referência ao tentador do capítulo 3, que é a serpente. O tentador, o pecado, estão na porta, esperando por você, para te dar um bote. E aí? Qual vai ser a sua decisão? Quando nós temos a exortação final, que é a terceira linha desse versículo 7, nós temos uma mesma linguagem usada no capítulo 3, quando é dito que, volta lá para o capítulo 3, versículo 16, em uma das maldições ou das consequências da queda, além dos sofrimentos na gravidez, o desejo da mulher será contra, nós advogamos essa interpretação, será contra o seu marido, e o seu marido a governará como um tirano. Assim que nós lemos esse versículo. Essas mesmas palavras para desejo e contra estão aqui no versículo 7 que nós estamos lendo. O pecado está à porta e o desejo dele será contra você. É um desejo adversário. Olha como essa linguagem é interessante para aplicação em nossos corações. Porque o pecado, ele tem uma tendência atrativa, né? Ele quer nos atrair, ele quer nos convencer que ele é bom, que você vai ter boas consequências, que você vai ter um prazer ali quando você cede a ele. Mas, da perspectiva de Deus, o pecado não é teu amigo, ele é o teu inimigo. E assim deveria ser a nossa perspectiva também. Ele está contra nós, ele é o nosso inimigo. O desejo dele será contra você. Mesmo que atrativo, mas é para te matar. Essa atração é mortal. E qual a exortação? É necessário que você o domine. Seja homem. Domine. Coloque rédeas. É a mesma palavra usada para Adão dominar o mundo. Dominem todas as coisas. Dominem os animais. Agora a questão do homem. O homem se rebaixou tanto que ele não pode mais dominar o mundo. Mas pelo menos domine o seu pecado. Controle-se. Existe uma ambiguidade nessa frase. É uma ambiguidade interessante. Por quê? Ela pode ser uma exortação, conforme nós lemos, né? Domine, Deus está mandando, mas ela também pode ser uma esperança para o futuro. Deixa eu te dar um exemplo aqui, porque aqui nós temos um tempo futuro no verbo, né? É quando a sua mãe falava assim, a sua mãe usava um verbo no futuro para dizer que você ia fazer uma coisa. Os brinquedos estavam lá espalhados, tua mãe chegava assim e dizia, menino, tu vai arrumar esses brinquedos. Tu vai juntar esses brinquedos tudinho. E a ideia é que você não está fazendo, é uma exortação ali escondida, né? Mas demonstrando algo que vai ser feito. Ela tem certeza que vai. Porque senão você vai apanhar, né? A ideia é essa, se você não fizer, você vai apanhar. Então, tu vai apanhar isso aí. Existe um quê de esperança aqui. A esperança de que um dia dominaremos o pecado. Mas até lá, lutamos, devemos tentar dominá-lo. E assim termina a segunda cena. A primeira cena é a cena do parto, é a cena abençoada, embora haja frustração. A segunda, há uma irritação, há um homem que vai adorar, mas não recebe o que esperava, fica frustrado e perde a ideia de adoração. A adoração não é centralizada em mim ou nos meus sentimentos, mas no Senhor e em agradar ao Senhor. Poderíamos chegar à conclusão que ele não é um adorador. Esse crente, pelo menos,
esse crente que está entregando as sobras ao Senhor, no final das contas, ele não é um adorador. Ele talvez é um simpatizante, talvez é uma pessoa que está conhecendo ali o cristianismo, ou talvez seja um crente que está se enganando, chamando-se de crente, sem ser. Talvez por anos a fio, mas na verdade nunca conheceu Jesus, porque nunca sacrificou nada por ele. Apenas quer receber sacrifícios dos outros. Nós vamos então para a terceira cena. Essa é a mais longa, porque o próprio assassinato aqui é consumado a partir do versículo 8. Caim disse a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. O Senhor disse a Caim: onde está Abel, seu irmão? Ele respondeu: não sei. Por acaso sou o guardador do meu irmão? E o Senhor disse: o que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. E agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue de seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará sua força. Você será fugitivo e errante pela terra. Então Caim disse ao Senhor: meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. Eis que hoje me expulsas da face da terra, e da tua presença terei de me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra, e quem se encontrar comigo me matará. O Senhor, porém, lhe disse: não. E se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. E o Senhor pôs um sinal em Caim, para que se alguém viesse a encontrá-lo, não o matasse. E Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Node, a leste do Éden. Na cena do assassinato, há algumas coisas que nós precisamos perceber. Caim disse a Abel, versículo 8, ao seu irmão: vamos ao campo. E existe uma questão aqui, em alguns manuscritos tem uma informação a mais do que essa. A ideia de que Caim ficou vigiando Abel. Ficou vigiando. Até achar o momento certo de dizer: ei, vamos ali no campo, quando não tinha mais ninguém perto. E isso aqui carrega uma grande ironia. A grande ironia é: Caim passou dias a fio vigiando o seu irmão para achar o momento certo de matá-lo. É premeditado, está muito claro que é um assassinato premeditado. E quando Deus chega para cobrar, ele diz: por acaso eu sou uma pessoa que guarda o meu irmão? A ironia é essa: ele passou vários dias guardando o seu irmão, mas guardando para o matar, mantendo o olho sobre ele, mantendo a vista sobre ele. Eu sou guardador? Talvez tenha uma ironia também de dizer: eu sou o pastor desse pastor, por acaso? Ou eu sou o guardador que mantém o olho nele? Enquanto ele espreitava o seu irmão. Espreitou de tal maneira que o matou. Quando nós lemos a lei do Pentateuco, fala-se sobre assassinato, 2 tipos de assassinato. Um assassinato premeditado e um assassinato por acidente. Este por acidente tem certas leis mais leves. Aquele premeditado é aquele que tem as leis mais severas. E a linguagem para um assassinato premeditado é quando ele é feito no campo. A mesma linguagem aqui. Ele chama para o campo. É pensado. Ele chama-o para o campo e ali o mata como um covarde, como um traidor, enfia a faca nas costas do outro. E o Senhor logo intervém, com a mesma pergunta que ele fez para o casal: onde vocês estão? Onde vocês estão? O que fizeste? E agora o Senhor pergunta a Caim: o que foi que você fez? Antes ele pergunta: onde está Abel, seu irmão? O que foi que você fez? São perguntas que envolvem um relacionamento, uma preocupação, uma intervenção. Não é porque Deus assim não saiba. Onde está o teu irmão? Uma coisa que fica muito clara aqui quando Deus o confronta é: a voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. A ideia de clamar como chorar. A voz do sangue do teu irmão chora. Ela pede justiça. Parecem aqueles mártires de Apocalipse que foram mortos por causa de Cristo, estão clamando: Senhor, vinga-nos. E Abel está assim, chorando ao Senhor, clamando em sua alma. Nós não sabemos como isso acontece, mas clamando, e Deus ouve esse clamor. Existe algo aqui que é aterrorizante, meus irmãos. Aterrorizante. As consequências dos nossos pecados sempre vão nos alcançar. Por mais que você corra, por mais que você se esconda. E isso é aterrorizante. Não é não?
Não importa onde você se esconda, o quanto você corra, os projetos que você faça, todos os teus pecados serão revelados. Todas as consequências te alcançarão se você não tiver Cristo Jesus. Não adianta. Já teve aquele sonho em que uma pessoa com um machado está correndo atrás de você? O final do sonho é sempre o mesmo. Essa pessoa vai te alcançar. Você acorda, geralmente eu acordo assim. Acordava, né? Tinha muito esse pesadelo. Com a frieza da lâmina nas minhas costas. É angustiante, né? Saber que vai ser alcançado. Talvez se o homem mais perigoso, dono do pior cartel de drogas do mundo, te perseguir, ainda seja menos perigoso do que Deus te perseguir. Porque o dono desse cartel, ele tem muitas pessoas, muitos policiais comprados, você vai ter que fugir para vários lugares, mas ainda é possível escapar, né? Ainda é possível ir para algum sítio e passar despercebido. Mas se Deus te perseguir, a voz do sangue clama. Você acha que fez e eu não vou saber? A terra que eu criei recebeu o sangue dele. A terra está também como testemunha, dizendo, ó Deus, ele matou aqui, nesse pedacinho meu, caiu o sangue do teu filho, porque o irmão dele o assassinou. É um texto que eu fico aterrorizado em 2 níveis. No nível da segunda cena e no nível da terceira cena. No nível da segunda já falei, em relação à minha adoração. Será que minha adoração está agradando ao Senhor? Eu tremo diante disso. Agora, por outro lado, na terceira cena também tremo. Tudo que eu faço, caso não haja arrependimento e mudança, e às vezes até com arrependimento e mudança, as consequências chegarão. Alguns pecados, mesmo arrependidos, confessados, todo o processo, eles ainda têm consequências. Consequências que nós precisamos encarar. Caim é um homem frustrado e a sua frustração é descontada em mais pecado e não em arrependimento. Fica como um grande aviso para todos nós. A maldição, assim como para o casal, é dita, olha, você é maldito sobre a terra. Versículo 11. Essa terra que abriu a boca, esse sangue que você derramou, essa terra não vai mais te dar o fruto da sua força. Quando você cultivar o solo, versículo 12, ele não lhe dará a sua força. Você vai plantar e não vai ganhar nada, não vai prosperar. Você será fugitivo e errante pela terra. E é interessante porque Caim é um agricultor. E geralmente um agricultor, ele ficava fixo em uma terra. Já pastores, eles não ficavam fixos. Eram como beduínos. Então talvez o coração de Caim fosse um coração de ficar em um lugar. Mas a sua maldição é ser fugitivo e errante pela terra. Alguns judeus têm uma lenda de que Caim ainda está por aí, com a sua marca, né? Mas é só uma lenda, os judeus gostam de imaginar essas coisas. Que ele ainda está por aí, né, marchando sobre a terra porque ele não morre. O texto não fala sobre isso. O texto fala do medo de Caim. E aqui é mais um alerta, irmãos. O medo de Caim revela o seu coração. Ele não está preocupado pela segunda vez com a opinião de Deus. Da primeira vez ele não se preocupou em mudar a sua adoração para agradar a Deus. Ele foi lá e matou seu irmão, piorou a situação dele. E pela segunda vez ele não está preocupado com o pecado que cometeu. Ele está preocupado com a consequência de seu pecado. Ah, Senhor, é pesado demais. O Senhor está exagerando. Parece os crentes de hoje, né? Os crentes mais ou menos, geralmente eles são assim. Quando eles ouvem uma reclamação, uma exortação, eles dizem, mas que palavra pesada, não precisa tanto. É abuso espiritual, né? Como alguns têm falado. É abuso espiritual, é exagero. Não. Meu castigo é tão grande, Senhor, o Senhor está sendo injusto, não poderei suportá-lo. Eis que agora ele multiplica, né? Deus falou 2 coisas, ele fala 4. Me expulsas da face da terra, da tua presença terei de me esconder, serei fugitivo e errante, e quem se encontrar comigo me matará. A grande preocupação dele é a última. Ele está com medo de ser assassinado. Mais uma ironia, né? Ele quer assassinar, mas não quer ser assassinado. É muito bonito. É filho de Adão, né? O Senhor, porém, lhe disse, não. De novo uma resposta seca, não. Não estou sendo injusto. E vou lhe dar uma graça. Se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. E nós não precisamos exagerar na interpretação, mas como uma justiça perfeita. Deus vingaria perfeitamente aquele que matasse Caim, e ele põe um sinal.
E a ideia do sinal é uma letra só no hebraico. É um T, seria o nosso T. É colocado de alguma maneira. Nós não sabemos que sinal é esse. Também não precisamos imaginar demais. Alguns pensam que é uma tatuagem, outros pensam que é um corte de cabelo. Um certo judeu defendia que era um cachorro que andava com ele. E o cachorro latia quando alguém ia atacar Caim. Um cachorro mandado por Deus. Acho que um pitbull, né? Que defendia Caim em todos os momentos. Não precisa imaginar. Alguns ainda pensam que esse T que era colocado nele tem a ver com a cruz, né? Também não tem nada a ver. Mas é um sinal que qualquer um que visse, imagine, o mundo era pequeno, né? O mundo era muito pequeno, a família era muito pequena. Então, toda essa conversa se espalhou. Ó, quem matar Caim vai ser vingado. Então, não mexa com ele não, porque ele é alguém amaldiçoado. E Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod. E olha a ligação com o capítulo 3. A leste do Éden. Todos os nomes têm sentido aqui. Caim, Abel e também Nod. Nod significa literalmente alguém errante ou lugar nenhum. Nod é lugar nenhum. Era o nome dessa terra. Terra desolada, terra errante. Que é justamente para onde Caim vai. É a sua situação e também toda a humanidade é errante. O que o autor quer é que você se veja em Caim, não somente em Adão e Eva, mas veja-se nele como alguém violento, como alguém irado, como alguém perdido, peregrino nesse mundo que não sabe para onde ir. É muito triste ler essa história e pensar no seguinte: todo o livro de Gênesis é triste, não é? O livro de Gênesis começa assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. E termina como? Qual o último versículo de Gênesis? Num caixão no Egito estavam os ossos de José. Começa com Deus criando todas as coisas e termina com a múmia. José mumificado lá num sarcófago, com as mãozinhas assim, né? Começa com vida e termina com morte, porque esta é a nossa situação. Mas é muito triste ver as tentativas frustradas de Caim de se aproximar de Deus e tudo isso terminando na expulsão. Como é que um homem se aproxima para adorar? Começa a história se aproximando para adorar e termina expulso da presença do Senhor. Como eu disse, a nossa linha é tão baixa hoje que nós acharemos isso injusto. Eita, como Deus é injusto. Não é melhor ser assim do que nem tentar? Para Deus, não. Para Deus, não. E alguns, às vezes, quando eu prego assim, vem, às vezes, ali com um conselho, né? Pastor, o senhor falando assim afasta as pessoas e tal. Eu vou fazer o quê, irmãos? O que é que vocês querem que eu faça? Que eu mude a Bíblia? Que eu escolha outra? No aramaico, será que dá certo? A gente alivia. O que é que eu faço? Não tem como escapar disso. Então, fazer pouco, fazer errado, não é melhor do que não fazer, é igual. É igual. E nós precisamos nos colocar nesse lugar. Nem sempre fazer o certo é suficiente. Não, mas ele fez certo. Ele foi lá e adorou. Nunca é. Dentro da religião cristã é fazer o que é certo e com o coração no lugar certo. As duas coisas. Não somente uma delas. Essa é a primeira cena que nos ensina. A última cena do assassinato e suas consequências me ensina uma última lição. Sabe por que é que Caim mata Abel? Porque ele não pode matar Deus. Se ele pudesse matar Deus, ele mataria. Eu não sei se vocês lembram, na última pregação, eu falei de Freud, não é a melhor pessoa para falar, mas que ele dizia que todo problema humano veio de uma tribo que matou o seu pai, o seu pajé. Mataram lá e depois ficaram com um peso na consciência. Por isso que todos nós somos frustrados, porque nós matamos o nosso pai. Eu disse que isso não combinava com as Escrituras, porque o nosso pai não morre. Podemos tentar matar Deus no nosso coração, nas nossas vidas, mas Deus não morre. Por isso que ele é tão incômodo, porque ele não morre, não se afasta. A presença dele continua te instigando, te lembrando que você é pecador, que você precisa se arrepender. Não tem como fugir da sua presença. E essa é a frustração do coração pecaminoso. Como não pode se livrar de Deus, se livra do outro. Coloca suas forças na adoração do outro. Ah, se tal pessoa não me quer, pois eu vou matá-la. Esses extremos acontecem, não tanto em nosso meio, mas uma frustração romântica que leva ao
assassinato, ao feminicídio e a tudo mais. Mas por que isso acontece? Por uma raiva injusta e que nós achamos que somos os centros das coisas. E achamos que o controle nosso sobre as vidas deveria ser completo. Uma raiva injusta que nos leva a achar que temos independência, que Deus deveria nos servir e não que nós deveríamos servir a Deus. Uma raiva injusta que nos afasta de confiar em um Deus que nem sempre vai fazer o que eu quero. De um Deus que às vezes vai frustrar os meus sonhos. E que bom que Ele faça assim, porque Ele é digno de adoração e não eu. Que assim seja. Que nós sejamos o contrário. Que nós sejamos pessoas que entregam a nossa vida. Que seja. Porque pelo testemunho e pelo sangue de Abel, até hoje Ele fala. Ele não falou uma palavra. Mas até hoje Ele fala. Como alguém que entregou a sua vida e até foi morto por causa disso. Porque adorou ao Senhor. Que nós sejamos mortos por isso. Que sejamos martirizados por isso. Não por qualquer outra coisa que seja relacionada ao nosso ego. Vamos baixar nossas cabeças e orar ao Senhor. Deus, nós não queremos nos afastar da Tua presença. O nosso pedido, Senhor, não é que essa palavra seja somente dura aos nossos corações, que pensemos como foi desafiador. Não é isso. O que nós te pedimos, Senhor, é que nessas rachaduras que são criadas com as batidas da Tua palavra, que daí surja um broto, que daí surja uma plantinha que cresça e que torne-se uma árvore de adoração, regada pela Tua presença. Que o Senhor nos ajude a voltar a um cristianismo sério, dedicado, não sério porque tem a cara fechada, mas sério por seu compromisso, por seu empenho, por seus sacrifícios. Que sejamos semelhantes a Abel, que entrega do melhor que tem, entrega ao Senhor de coração puro, não achando que pelo que ele entrega ele será aceito, mas porque ele ama ao Senhor, porque é justo, porque tem fé, ele sabe que deve entregar o melhor ao Senhor. Que o nosso coração siga as nossas obras e que nossas obras reflitam o nosso coração, Senhor. Nós pedimos por aqueles que estão frustrados, por aqueles que querem fugir do Senhor, mas não conseguem e acabam descontando a sua ira em outras pessoas, que estão em seus dramas familiares. E esses dramas só existem porque a família está longe do Senhor. Que o Senhor resolva não somente os dramas, mas resolva o coração de cada uma delas, aproximando-os de Cristo, fazendo-os adoradores e adoradoras do Senhor. Pessoas que não vivem frustradas, mas se arrependem, colocam o seu erro diante do Senhor e pedem mais uma oportunidade, dizendo: Senhor, a próxima vez eu tentarei controlar o pecado. Me ajuda, me dá do Teu Santo Espírito. Me dá da Tua graça para controlar esse bicho rebelde. E que assim o Senhor nos faça progredir até o final, onde teremos uma adoração perfeita. Nosso pedido é este, e pedimos que o Senhor assim o faça, hoje e nos dias que seguirão. Em nome de Jesus. Amém.